Fala galera, Diego Freitas aqui de volta, mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho mais da história do Tinta Fresca. Vou mostrar pra vocês um pouquinho mais da página que eu desenhei naquele outro vídeo. E também vou explicar um pouco mais da trama, pra quem não entendeu muito bem, pra quem tá curioso pra saber como é que vai ser essa HQ. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho mais do Tinta Fresca. Começando então, vamos falar um pouquinho da página lá que eu fiz no vídeo passado. Se vocês acompanharam todo o processo de produção daquela página lá, desde a página em branco, do grafite até a tinta com nanquim e pincel que eu fiz, vocês viram lá. Só que não deu pra ver com muito detalhe, então eu vou explicar um pouco mais daquela página que ela tá finalizada, tá? Pra vocês entenderem melhor por que eu escolhi aquela página e como foi o processo de interpretar o texto do roteiro para colocar ela daquele jeito. Então, vou pegar ela aqui do lado, vocês darem uma olhada aqui como ela ficou. Ela é uma página com bastante diálogo, então eu tive um pouco de dificuldade para montar o layout dela, porque quando você faz diálogo num quadrinho, aliás, quase todas as cenas, é bom evitar ficar colocando só cabeça. Então, nessa página aqui, por exemplo, eu tentei abordar o Ícaro de um lado, depois ele no fundo, aqui ele quase não aparecendo. Então eu tentei estar sempre deixando os personagens dinâmicos nessa página, para que a interpretação na leitura não fosse tão cansativa. Quando você coloca um monte de cabeças iguais, você meio que para de prestar atenção no que está escrito no texto ou que está no desenho, vice-versa, e começa a ficar chato. Então eu não queria que essa página ficasse chata, porque ela é uma conversa importante. O Ícaro e a Natália estão se conhecendo, eles acabaram de descobrir assim, que eles estudam juntos e eles estão meio que se acertando. O Ícaro está numa fase complicada, uma dúvida pessoal. E aí eu coloquei eles no pátio da escola, então, passeando, eles se sentam nesse banco, conversam. E o Ícaro recebe uma notícia não muito legal nessa página. Eu coloquei esse layout vazado aqui embaixo do Ícaro, porque esse é um momento de introspecção dele, ele está um pouco chateado assim, com o que a Natália fala para ele. Então eu coloquei esse espaço em volta dele para explicar isso. Quando vocês lerem a HQ, vocês vão saber por que ele fica assim. Mas bom, aproveitando que eu estou falando um pouco mais de como tá ficando o quadrinho, eu vou falar um pouco mais dos personagens. Vamos lá? Como eu já falei nos outros vídeos, né, tanto no vídeo de lançamento do projeto quanto no vídeo anterior que eu postei, falando do Tinta Fresca, o Ícaro, ele é um adolescente, ele tem as características que muitos adolescentes têm, assim, dificuldade de lidar com as mudanças na vida dele, dificuldade de coisas na escola, dificuldade com relacionamento com os colegas dele, com a família. Uma época difícil, né? Acho que todo mundo já foi adolescente, sabe como é que é. É complicado você lidar com aquela bomba hormonal que fica no seu corpo, que você não sabe muito bem o que está acontecendo, né? E muitas coisas estão modificando, você sai da escolinha lá pequenininho e entra no ensino médio, são outras abordagens. Tem gente que já tá com barba na sua classe e você lá não tem nem, sei lá, nem pelo direito no bigode ou no sovaco, eu não sei. Então é uma época difícil, né? E eu acho que é um terreno bem interessante para contar a história. Então eu escolhi a adolescência pro Ícaro, para ele ter esse conflito também da juventude. Bom, o Ícaro, ele, além de todo esse problema adolescente, ele tem alguns problemas mais graves, né, que complicam essa situação dele. Por quê? O pai dele saiu de casa há alguns anos e ele acha meio que é culpa da mãe dele, e ela também nunca explicou o motivo dele ter saído de casa. E desde que ele saiu, é uma situação meio complicada, assim, para todo mundo que morava na casa. Porque a mãe teve que
pegar todos os problemas e começar a lidar sozinha, né? E é difícil para ela cuidar da casa sozinha, ainda mais tendo um emprego como ela tem, né? De gerente e tal. E para piorar a situação do Ícaro, né? Uma situação triste até, que também o irmão dele acabou indo para um mau caminho, né? Ele começou a ficar cada vez mais ausente dentro de casa, até que um dia foi descoberto que ele morreu. E isso acabou com o Ícaro, porque era o melhor amigo dele, o irmão dele era tudo que ele tinha. E como ele não tem muitos amigos na escola, ele ficou arrasado e ele se excluiu mais ainda. Então o Ícaro é esse garotinho de problemas, é um personagem complicado, ele vai ter alterações de humor muito fortes, mas mesmo assim eu acho que ele é um personagem que as pessoas vão se interessar, vão se identificar. E não vai ser um garotinho mimado, chato, ele só tem seus dilemas pessoais. E, bom, falando em dilemas pessoais, a mãe dele também, né? Ela tem lá os seus problemas com como interpretar tudo que está acontecendo, né? Como interpretar a perda do filho, o marido que foi embora sem motivo aparente e todas essas outras coisas que aconteceram aí na vida dela, e ela tem que cuidar do Ícaro, que é esse garoto meio difícil. E quando o Arthur aparece e conversa com ela e fala que vai ensinar o Ícaro a desenhar, ela se sente um pouco mais esperançosa, e realmente o Ícaro ele melhora, ele se torna um garoto mais estudioso, começa a conversar mais com ela, eles voltam a criar aquele vínculo que eles tinham quando ele era mais jovem. E isso vai variar um pouco durante a história, né? A relação dos dois. O Arthur, né, que é um mestre do Ícaro, né, ele que vai ensinar o Ícaro a desenhar, ele vai ser um professor de desenho, ele vai olhar para os desenhos do Ícaro, né, como pichação e tudo mais, e achar legal e querer que o Ícaro seja um desenhista ainda melhor, um grande ilustrador. Então por isso eles começam a trabalhar em conjunto, ele ensinando o Ícaro lá do jeito dele, e os dois vão ter uma relação aí de amizade que vai meio que tampar um pouco do espaço que o Hércules, o irmão do Ícaro, deixou, sei lá, no coração dele. Também na parte assim, principal dos personagens que mais aparecem tem a Natália. Ela é uma garota que foi criada pelos pais com muito